Não é porque eu goste de você. Sai de perto, caralho. Se existe um tipo de personagem que consegue causar discórdia no meio dos animes só pela sua existência, esse tipo são as tsunderes. Eu sou o Daniel Kusaragi, seja bem-vindo à Toca da Kyuubi e vamos lá. Tsundere é um arquétipo de personagem que, por mais que tenha seus defensores, ainda possui muitos que não suportam personagens desse arquétipo e nesse vídeo iremos tentar entender o porquê isso acontece. Não se sabe exatamente de onde surgiu o termo tsunderes, mas acredita-se que tenha se popularizado nos anos 2000 com o anime Lucky Star, mesmo que já tenha sido usado antes. A palavra vem dos termos tsun, que significa frio ou ríspido, e deri, que é um termo usado para uma mudança de personalidade mais amorosa. O termo tsundere é uma palavra usada para descrever um tipo de personagem de anime ou mangá que exibe uma personalidade agressiva e arrogante, mas que com o tempo demonstra um lado mais amável e gentil com a pessoa. Não sabe dizer com certeza qual foi a primeira personagem tsundere da história, mas muitos gostam de usar como exemplo Lunji Urusei Yatsura, o mangá lançado em 1978, que recebeu o anime em 81 e depois um remake em 2022. Outros mencionam Suzumiya Haruhi, de Suzumiya Haruhi no Jujutsu, lançado em 2003, com o anime lançado em 2006, mas se for para chutar eu diria que a Lun seria a primeira, isso se ela puder se enquadrar nisso. Desde então esse termo é muito usado para descrever um arquétipo de personagem, geralmente feminina, que costuma ser muito agressiva com seu interesse amoroso, algo extremamente comum em obras de animes e jogos tanto do Japão quanto fora. Mas algo que se tornou também muito comum é a relação complicada que as pessoas possuem com esse tipo de personagem. Não é surpresa para ninguém que as tsunderes entram no padrão de ame ou odeie, pois se você não é do tipo que torce pra Asuka em Neon Genesis Evangelion, é quase certo que você torce pra quem enfia a cara dela no asfalto ou que a Rei fique com o Shinji só pra calar a boca da ruiva bocuda. A real mesmo é que as tsunderes são um tipo tão comum de personagem que é bem difícil não conhecer uma, e geralmente são personagens que o povo se divide demais sobre gostos e muitos acabam criando ódio de tsunderes, literalmente por culpa das que ele já conheceu no passado, e nisso podemos dizer que se você odeia tsunderes, é quase certeza que é culpa de um dos trabalhos de Kugimiya Rie. Kugimiya Rie é uma seiyuu que fez inúmeros trabalhos, como Alphonse Eric em Fullmetal Alchemist ou até Happy em Fairy Tail, mas seus trabalhos mais notáveis são com tsunderes, e alguns casos tsunderes lolis, como Luizu de la Valliere de Zero no Tsukaima, ou a Isaka Taiga de Toradora. Nisso podemos incluir Shana de Shakugan no Shana e Nagi Sanzanin de Hayato no Gotoku e pronto! Temos 4 trabalhos de lolis tsunderes que renderam para ela o apelido entre os fãs de Rainha Tsundere. Mas assim como o trabalho dela não é feito apenas de tsunderes que fazem muitos fãs terem raiva desse tipo de personagem, dentro do tsundere é exatamente chata e irritante. Pelo menos não para todo mundo. Muitos fãs adoram esse tipo de arquétipo de personagem e acabam se apegando bastante a elas. Mas por quê? Bem, vamos começar com o porquê o pessoal odeia tsunderes. As críticas mais comuns contra essas personagens vêm de alguns pontos. O mais comum e óbvio é o seu temperamento e agressividade. Afinal, eu ouço muito de pessoas que assistem animes com tsunderes que não teriam paciência para uma garota que grita e bate nele por qualquer coisa. Já outros acreditam que a grama do vizinho é mais verde, começam a ver as qualidades das outras personagens que fazem parte do elenco e focam mais nelas enquanto continuam a ter problemas com a tsundere do grupo. Alguns ainda só não curtem esse lado de agressividade e bipolaridade da personagem, vendo isso mais como um traço que acaba não amadurecendo nela. Por outro lado, os amantes de tsunderes acabam sendo bem simples na hora de explicar. Por mais agressivas que elas acabem sendo com interesse amoroso, por vermos também o lado frágil delas, acabamos nos apegando com esse lado e vendo elas como garotas fofas que só buscam um jeito de se aproximar do seu amado. Mas que acabam sempre apelando para a agressividade e ignorância por não saber como lidar com a sua timidez, ou até mesmo ficar se prendendo aos detalhes como os títulos para tentar afastá-lo, ao mesmo tempo que quer se aproximar dele. Um traço que alguns acham chato e irritante, mas que para outros é fofo e adorável. Podemos simplificar assim. Por causa desse tipo de bipolaridade que fica entre o amável e o irritante que as tsunderes são tão queridas, mesmo com tantas pessoas não suportando elas. O próprio Blend S aproveita isso com a Kaho Hinata, uma garçonete do café temático que a personagem dela é a tsundere. Nisso ela precisa ser agressiva com os clientes, enquanto ao mesmo tempo acaba sendo gentil.
Muito diferente da personagem sádica da Maika, que simplesmente insulta os clientes com caras e feições de desgosto. Isso podemos dizer que a tsundere é a personagem querida por ser a garota que te trata bem sendo áspera, e não é todo mundo que tem paciência para isso. Mas eu sim, um dos arquétipos que eu mais gosto são as tsunderes, exatamente por esse lado fofo que elas exibem, mesmo quando não são lolis como Shitoge de Nisekoi ou Nino de Gotobun. Dá pra entender o porquê da falta de paciência do pessoal com essas personagens, até porque nem todas acabam sendo tão carismáticas, mas tentar ver um outro lado é bom também. Dentro das críticas que eu mencionei, as garotas são agressivas com o seu interesse amoroso, tirando casos como Saito, que várias vezes pede para ser punido praticamente, os outros podemos dizer que é apenas o jeito dela de acabar agindo, e por mais que seja difícil de lidar, você nota que é uma forma de resposta a algumas atitudes dos outros, e que ela usa ou para afastar pessoas indesejadas, ou que demonstra proximidade, mas geralmente o segundo caso. Resumindo, assim como você não tem problema de zoar com a cara do seu amigo quando ele faz uma merda, uma tsundere não vê problema em acabar gritando com o amigo dela quando ele age feito um idiota. Sobre as outras personagens que são mais interessantes, convenhamos que isso acontece em qualquer obra. Se puxar na sua mente rápido, eu tenho certeza que deve ter uma ou outra obra que você se importou mais com uma coadjuvante do que com a protagonista. A questão é que a tsundere, sendo a primeira garota, torna ainda mais fácil ter menos interesse nela, pois a primeira garota acaba sendo a focada, mas as outras têm que ter um tom de rivalidade. Por isso que personagens como Siesta ou Yoshida parecem tão mais fofinhas e interessantes. Sobre o traço não ser algo que acaba amadurecendo. Bem, esse é mais complicado de falar, pois geralmente tsunderes são adolescentes, o que não significa que não podemos ter personagens tsunderes adultas, tipo a Igarashi de Senpai Gaozai. Ou seja, isso é um traço que se mantém firme na personagem independente da idade. Provavelmente por culpa da sua timidez para com certos assuntos, isso faz ela ter uma atitude mais agressiva. Mas a Hinata nunca foi agressiva com o Naruto por ser tímida. Então, primeiro que está errado, porque uma vez ela meteu um atestado no Naruto. Mesmo sendo filler, a atitude é bem plausível. E segundo, que isso inclui um outro tipo de personalidade, as Danderes. Fora que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente com cada situação. A mesma situação que uma tsundere espancaria alguém, uma outra personagem não iria fazer nada, ou no máximo acabaria gritando. Agora sobre a questão da fofura que eu mencionei das personagens, isso é bem variado também. Eu posso achar personagens como Shitoge, Taiga, Nino, fofas por esse traço ou até pelo resto da sua personalidade. Mas outros podem acabar achando que só o visual ou alguns momentos delas não servem para defender a personagem e considerá-las agradável. Assim como o que torna uma personagem tsundere é algo variado pelo enredo e personalidade, os motivos para você gostar ou odiar uma podem ser variados e podem fazer você se apegar mais com uma ou com outra, ou até mesmo simplesmente desejar passar longe de todas. Eu mesmo acabei me apegando muito com várias, mas possuem algumas que eu não tenho paciência de fato. Tudo depende de como elas são desenvolvidas. Exceto talvez as lolis, porque essas são difíceis de não achar fofo. Só passando para agradecer aos nossos membros classe S que têm apoiado o canal, o Silva e o nosso mais novo membro, Kleber Rodrigo da Silva. Se quiser ajudar o canal também é só se tornar um membro classe S e nos ajudar a trazer mais conteúdos por aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.